Olá, aqui é o professor Edilson Tomás de Souza, convidando você para mais uma aula assíncrona. Iremos tratar da unidade temática Processos de Propagação do Calor. Então, iremos conhecer os 3 principais processos de propagação do calor, que é a condução, a convecção e a irradiação. E durante a aula, iremos apresentar algumas aplicações onde podemos identificar os processos de transmissão de calor. Venha comigo, vamos lá? Olá, caríssimos estudantes, vamos para mais uma aula de ensino remoto. Vamos trabalhar o tema propagação do calor. Nós já vimos anteriormente que o calor é a energia térmica em trânsito, né? Que sempre vai fluir, passar da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Então, esse calor que vai se transferir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, ele pode acontecer de 3 maneiras distintas, que é o processo que nós vamos chamar de condução, convecção e o terceiro processo, a irradiação, que agora nós vamos detalhar melhor. O processo de condução, também chamado de condução térmica. O que é o processo de condução? É o processo de propagação do calor, tá? Onde a energia térmica, tá? Ela vai passar de partícula para partícula em um meio. Então aqui vem uma condição extremamente necessária para que ocorra a condução, né? Então, para que ocorra a condução, é necessário que você tenha matéria. Por quê? O calor ele vai estar passando de partícula para partícula. Aqui nós temos um exemplo, né, ilustrativo. Nós colocamos aqui nessa xícara, né, nesse recipiente, um líquido, né, que está, de certa forma, aquecido a uma temperatura mais elevada do que a colher que foi colocada aqui. Então, essa colher, suponhamos que ela seja de metal, e aí você usa para mexer aqui essa mistura, né, no caso. Então, chega-se o momento em que você não consegue mais segurar essa ponta da colher, ela sendo metálica. Por quê? Porque o calor vai ser essa energia que vai se transferir por todas as partículas da colher até chegar nessa extremidade onde você está apoiando, onde está pegando, certo? Então, aí é um exemplo dos mais patentes relacionados à condução térmica. É por isso que nós utilizamos as colheres, os garfos, né? Tudo que você utiliza em contato com o calor, com a temperatura elevada, você protege essa parte, ou seja, isola essa parte. Por exemplo, as colheres, geralmente elas têm um cabo de madeira ou cabo de plástico, tá? Pessoal, quando nós falamos de condução, então é importante que a gente faça a distinção de materiais que são condutores e materiais que são isolantes, né? Então, o que são aqueles condutores térmicos? O que são os condutores térmicos? São aqueles materiais onde o processo de condução ele acontece de maneira bastante acentuada. Então, como exemplo de materiais condutores, bons condutores, nós podemos citar o quê? Os metais em geral. Os metais, geralmente, eles são bons condutores de calor e de eletricidade, né? Aqui nós temos uma ilustração mostrando aqui você tem uma barra, né? E aqui você tem uma vela acesa. Então ela tá aquecendo essa parte, essa extremidade, mas esse calor ele vai se propagar partícula por partícula até chegar aqui onde está sendo apoiado aqui, pegado aqui, né? Onde está a mão aqui, esse calor vai chegar até aqui. Olha, aqui nós temos um exemplo de uma vasilha, né? De um utensílio doméstico que é usado aqui no fogão, né? Então, olha, a chama, ela vai entrar em contato aqui com essa parte da base do recipiente. Então, ela vai provocar aqui o aquecimento, ou seja, o calor vai se propagar aqui por condução. E esse material feito de metal,
a parte dele também vai ficar aquecida. É tanto que essa parte onde você vai apanhar, pegar, ela tem que ser o quê? Isolada, ou seja, ela tem que ter um material isolante, um plástico ou uma borracha. E agora a gente vai mostrar a definição dos isolantes, né? O que nós definimos como isolantes térmicos? São aqueles materiais onde ocorre pouca ou quase nenhuma transmissão de calor, né? Como exemplo desses materiais, nós podemos citar a madeira seca, né? E o isopor. Ó, por que se utiliza muito as colheres de pau, né? De madeira, para mexer comida que é muito quente, por exemplo? Justamente porque a madeira, né? A madeira, ela é um isolante, né? Então o calor ele não vai propagar-se 100% aí na madeira, né? A madeira é um excelente isolante. Da mesma forma são os isopores, né? Os isopores eles conseguem deixar refrigerado o que você coloca no interior dele. Por quê? Porque ele funciona como uma barreira, né, isolante, impedindo que o objeto que esteja aqui dentro, né, dentro do isopor, ele troque calor com o meio externo. A convecção, pessoal. O que vem ser, professor, esse fenômeno denominado de convecção térmica? A convecção, gente, ela é o processo de propagação do calor, onde a energia térmica ela vai se propagar pela movimentação, seja de massa líquida ou gasosa. Então veja a diferença. Na condução, nós temos o calor se propagando, né? De partícula por partícula. Já aqui na convecção, nós vamos ter aí uma movimentação da massa, que pode ser líquida ou gasosa, certo? Então aqui também na convecção é necessária a existência de matéria para que esse fenômeno ele venha a acontecer. E aqui a gente tem um desenho bem ilustrativo, né? Vamos pensar aqui num recipiente que contém água e esteja sobre a chama, né? Então, aqui nós temos o calor, né? Ó, a chama aqui, a chama. Então, ela aquece a base do recipiente através da condução. Então, essa água que está aqui na base, ela vai aumentar a sua temperatura. Com o aumento da temperatura da água dessa base, ela torna-se mais leve. Então, o que acontece? Ela vai subir, né? Enquanto que a água que está aqui na parte de cima está mais fria, ela torna-se mais densa, né? Mais pesada, entre aspas. Então, essa água mais densa, a tendência dela é descer. Então, vai haver esse movimento aqui, né? Um movimento de subida e descida. Ou seja, a água quente, ela sobe e a água fria desce. Forma aí uma corrente de convecção. Isso aí a gente chama de corrente de convecção, tá? É um fenômeno cíclico, gente. A corrente de convecção, ela é um fenômeno cíclico. Ou seja, quando a parte que está aqui mais quente, mais leve, sobe, a que está mais densa vai descer. Esse fenômeno a gente observa quando colocamos uma chaleira no fogo, né? A água está lá. Por convenção, a água que fica na base da chaleira se aquece, torna-se mais leve e sobe. A água de cima, mais densa, desce. Esse fenômeno também é observado na geografia física. A questão da dinâmica do manto, as correntes de convecção, né? Então, o manto, que é essa camada, né, intermediária da Terra, formado pelo magma. Então, o magma do interior, ele torna-se mais quente, né? Então, a tendência desse magma é o quê? Subir. Enquanto que essa parte de cima, que é mais densa, mais fria, a tendência dela é descer. Então, forma-se aí a corrente de convecção também. É explicado através desse processo. E o interessante, caros estudantes, é vocês observarem que o fenômeno da convecção, ele só vai ser possível, ou seja, ele só ocorre se você tiver materiais fluidos. Aí o que são os fluidos, professor Edilson? São os líquidos
e os gases. Quando eu digo matéria fluida, eu posso estar me referindo ou aos líquidos ou aos gases, certo? A refrigeração que acontece nos alimentos, a gente tem uma aplicação aí da convecção. Por exemplo, nas geladeiras domésticas, né? As geladeiras domésticas. Vocês já observaram que o congelador ele fica sempre na parte de cima da geladeira? Isso não é por questões estéticas, não. É pelo seguinte fato. Como o congelador ele é uma fonte fria, então o ar frio é mais denso, então ele vai descer e o ar quente é empurrado para cima, né? O ar frio desce e o ar quente sobe. Então, o ar frio, quando desce, ele vai refrigerar aqui os alimentos. Eu não sei, caros estudantes, se vocês já observaram, mas as prateleiras da geladeira, elas geralmente são feitas em grades, né? Tem até muitas mamães que acabam botando panos, né, tecidos, plásticos sobre essas bandejas. É errado se fazer isso. Por quê? Porque se já é feito em grade, é justamente para facilitar a formação das correntes de convecção. No momento que eu coloco um material que impeça que esse ar frio desça, eu estou comprometendo o funcionamento do aparelho, né? E aqui nós temos como o caso da água, né? Ó, a parte aquecida aqui na base, ela vai subir. E a parte fria aqui vai descer. Então vai formar isso, o fenômeno que ele chama de fenômeno cíclico, certo? Aqui, no caso da geladeira, nós podemos também citar o caso dos ar-condicionados, né? Vocês já perceberam que o ar-condicionado é sempre instalado na parte de cima, né, do local onde vai se usar a refrigeração, justamente por isso, porque o ar frio desce e ele empurra o ar quente. É diferente das lareiras. Não sei se vocês conhecem, mas as lareiras são aqueles locais que geralmente são construídos em, em lugares muito frios. Por exemplo, lá no sul do Brasil, o inverno lá é muito rigoroso. Então, geralmente, quando vai se construir as casas, lá nas salas eles já montam, né, constroem uma lareira. Um espaço onde eles vão aquecer, né, um material nos dias que são muito frios. Eles fazem tipo assim, é como se fosse uma fogueira, né, dentro da sua própria casa, né? É o processo contrário aí do congelador, da geladeira e do ar-condicionado. Ó, outro fenômeno que é explicado através da convecção é a formação das brisas, né? A gente sabe que as brisas, mar-terra ou terra-mar, né, chamadas brisas marinhas, a brisa constitui em quê, professor? A brisa, gente, é aquele vento agradável, né? Que ora sopra do continente para o oceano ou do oceano para o continente. Geralmente, esses ventos nós vamos observar nas regiões litorâneas, né? No litoral. E eles são explicados pela existência justamente das correntes de convecção. Aqui nós temos duas imagens. Aqui nós temos uma imagem que vai mostrar a questão durante o dia e durante a noite. O que é que acontece durante o dia? Durante o dia, pessoal, durante o dia, quem é que absorve mais calor, né? Quem é que absorve mais calor durante o dia? A gente sabe que durante o dia o calor é mais intenso aonde? Na areia da praia, né? Se você chega numa praia, por exemplo, às 10 horas, o calor já é insuportável, porque a areia ela tem um baixo, né, calor específico, então ela se aquece mais rápido do que a água do mar, né? Durante o dia. E durante a noite, você já tem o processo inverso. Durante a noite, nós vamos ter o chamado vento continental, né? O vento continental. Porque durante a noite, a água do mar, ela tá mais quente do que a areia da praia. A areia, ela se esfria mais rapidamente, né? Durante a noite. Então, fica soprando aí um vento de forma diferente, né? Então, são as chamadas brisas, as brisas marinhas, né? E são explicadas pelo fenômeno da convecção.
O terceiro processo, pessoal, é o processo da irradiação térmica, né? Essa irradiação térmica é aquele processo de propagação do calor. Agora que para que ele aconteça, não é necessário matéria. Ele pode acontecer também no vácuo. E essa propagação se dá sob a forma de quê? De ondas eletromagnéticas. É o caso da energia, né, que vem do Sol até nós, né? Então, nós, planeta Terra, recebemos, né, do Sol os raios chamados infravermelhos, né? Os raios ultravioletas, por exemplo. Então, esses raios eles saem do Sol e vêm até a Terra, atravessando regiões que não tem matéria praticamente, ou seja, vácuo, né? Olha aqui um exemplo muito comum agora no período de pandemia. Para você verificar a temperatura do indivíduo sem tocar. Você utiliza aqui tipo um sensor, né? Um termômetro digital, e aqui a energia, né? Ela vai radiar e vai incidir nesse aparelho que vai registrar a temperatura. Então aí nós temos exemplo de irradiação térmica. Aqui novamente traz-se uma imagem do Sol, né? Da energia do Sol, que ela vai viajar através de regiões que são de vácuo e vai aquecer nosso planeta, né? Transmitindo a chamada irradiação térmica, né? Aqui são as ondas eletromagnéticas, né? Elas chegam até a Terra, ou seja, o calor que nós recebemos da Terra, ele viaja através de radiação térmica. É como o calor produzido numa fogueira. Você está distante de uma fogueira, mas você sente aquela radiação. Por quê? Porque o calor ele está viajando, né? Através desse processo da irradiação térmica. Uma aplicação desse processo, gente, são o caso das estufas. Eu acho que vocês já devem ter verificado, né? Ou conhecem as estufas, que são aqueles locais utilizados, né? Justamente para o cultivo de flores, de plantas. Geralmente as estufas elas têm o seu teto ou feito de vidro ou também de plástico, né? A gente sabe que o vidro e o plástico, eles dificultam a passagem da radiação, né? Então, quando a luz do sol atinge o plástico aqui, ela passa. Agora, quando ela vai ser devolvida, ela não consegue mais passar. Portanto, essa região aqui interna, ela fica superaquecida, né? Ela fica superaquecida e aí é muito utilizada nas culturas, né? De plantas, de ervas, de flores, né? E aqui, gente, para nós finalizarmos, eu gostaríamos que nós não esqueçamos, tá? Esses lembretes. A gente acabou de estudar os 3 processos de propagação do calor: a condução, a convecção e a irradiação. É detalhe você observar que a condução, ela geralmente acontece aonde? Nos sólidos. E fique atento, para que ocorra a condução é necessário matéria. Por quê? Porque o calor vai passar de partícula para partícula. Já a convecção, ela vai acontecer aonde? Nos meios fluidos, ou seja, nos líquidos e nos gases. Aí vai se formar as famosas correntes de convecção. E a irradiação é o único processo que pode acontecer no vácuo, né? Dos 3 é o único que ocorre no vácuo. Então esse processo ocorre pela radiação. Não é necessária a presença de matéria.